Amém? Quem está feliz por estar aqui nessa noite? Eu não sei você, mas eu já senti tanta presença de Jesus aqui. Senti mesmo. Jesus já tem me dado resposta aqui nessa noite. Tem louvores que vêm de encontro na nossa vida, que vem em forma de profecia. E eu já recebi uma resposta da parte de Jesus aqui hoje. Você crê que você vai sair daqui hoje com a sua resposta? Todo ponto de interrogação vai ser eliminado da tua vida nessa noite. Aleluia! Porque o nosso Pai está aqui para responder as nossas dúvidas, as nossas perguntas. Amém? Ainda que essa resposta não seja da forma que nós estávamos esperando que fosse, mas nós sabemos que o que o Pai faz é bom, que o que o Pai faz para a nossa vida é sempre o melhor. Amém? Estou feliz em estar aqui, gente, nessa noite, é um prazer. Quero agradecer aqui a oportunidade do pastor Alexandre, pastora Deise, que já tive a oportunidade de conversar com ela. E eu quero depois ouvir esse testemunho, tá? Eu quero ouvir. Fiquei ali, falei, Jesus, eu quero ouvir o testemunho dela, porque testemunho edifica nossas vidas, né? A gente sabe que aquilo que Deus produz em nós é porque Ele quer que nós venhamos produzir também em outras pessoas. E a minha oração é para que a tua vida seja uma vida frutífera e que o Senhor continue derramando toda sorte de bênção, de saúde sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. E que tudo aquilo que o Senhor derramou sobre você, pastora, venha desaguar na vida de todas essas mulheres e de todos aqueles que te cercam. Eu sei que o Senhor vai continuar blindando a tua saúde, porque tu vai continuar florescendo, frutificando, e o nome do Senhor continuará sendo exaltado e glorificado em ti e através de ti. Tem alguém que concorda comigo nessa noite? Aleluia! Então estenda sua mão para cá e diga assim, ó: seja mais que abençoada, pastora Deise. Vamos no 3, 1, 2, 3. Seja mais que abençoada, pastora Deise. Aleluia! Por que tu está fazendo isso, Jennifer? Porque eu sinto Jesus aqui neste lugar. Ebinérgia! Eu sinto Jesus aqui. E a melhor coisa que tem é você estar debaixo de uma autoridade, de uma liderança que é abençoada. Então quando você estende a tua mão e declara a bênção sobre ela, automaticamente tu está declarando sobre a tua vida. Porque o que é derramado nela não fica concentrado nela. O que é derramado nela vai ser liberado para a tua vida também. Aleluia! Oh glória! Aleluia, abra comigo a tua Bíblia, por favor. Livro de Neemias, capítulo 3, versículo 12. Livro de Neemias, capítulo 3, versículo 12. Enquanto você vai aí localizando, eu quero aqui também ressaltar hoje uma alegria também a mais, né? Eu estive em Maceió em agosto, e aí o Senhor me deu uma oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa naquele lugar. Tem lugares que nós vamos e nós conhecemos pessoas, e por mais que a pessoa seja uma pessoa agradável, amigável, só fica por aquele momento, né? Parece que não se estende a relação e não se forma uma aliança. Mas Deus, Ele foi bom comigo, que me permitiu ter uma aliança com a Ladiniz, essa alagoana que está passando uns dias aqui no Rio de Janeiro. E aí ela viu cartaz, ela falou que tem uma amiga dela que é daqui, que falou com ela, que chamou ela para vir. E aí coincidiu que eu estaria ministrando, e ela veio lá de Alagoas. Tu pode dar um glória pela vida da Ladiniz? Ela veio, ela é lá de Alagoas. Está passando as férias aqui, né? Ela estava de São Paulo, veio para cá para passar os últimos dias de férias aqui. Mas crente é assim, né? Até quando ele está de férias, ele procura uma igreja para ir. É um negócio que tem que estar na igreja, né? Que quer ouvir a palavra, que quer louvar. Porque quem é da casa do Pai não consegue viver longe dela, não é? Lá, obrigada pelo teu carinho, por esse prestígio. É um prazer poder estar aqui contigo, amém? Vamos ler
capítulo 3, versículo 12, que diz assim, ó: e ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Ele e suas filhas. Amém? Quando eu vi esse tema, sou filha, e aí eu, em oração ao Senhor, nós vamos buscar algumas definições a respeito de ser filho, né? Ser filho não é só ter direito, mas ser filho também é ter deveres. E quando a gente fala de alguém ser filho, nós entendemos que toda mãe é filha, mas nem toda filha é mãe. Tem pessoas que não têm filho, mas ela é filha. E quando nós olhamos para o pai que nós temos, nós entendemos que a nossa filiação não está em qualquer pai. A nossa filiação está no Todo-Poderoso, aquele que João vai dizer lá em Apocalipse, que os seus olhos são como chama de fogo, seus cabelos brancos como a neve, seus pés semelhantes a latão reluzente, a sua voz como o som de muitas águas, na sua boca uma espada afiada, e na sua coxa está escrito que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que você está falando isso, Jennifer? Porque é interessante sabermos quem é o nosso Pai. Quando nós sabemos quem é o nosso Pai, nós não temos dificuldade de nos identificarmos como filho. Você sabia que tem muitas pessoas que têm dificuldade de reconhecer a filiação que possuem? Pessoas que têm dificuldade de se sentir filho. Por quê? Porque aqui no natural, na história da sua vida, quem sabe essa pessoa nunca conheceu o pai. Quem sabe essa pessoa nunca teve um pai presente. Quem sabe essa pessoa teve uma referência de pai ruim. Então, quando a pessoa tem esse histórico na sua vida, isso precisa ser quebrado, isso precisa ser desconstruído, para que essa pessoa venha construir uma nova identidade em Deus. Porque se ela não desconstrói tudo aquilo que ela já viveu, todo o conceito que ela tem de paternidade, ela tem dificuldade de se sentir filho. E o fato às vezes da pessoa de ter dificuldade de se sentir filho, não significa que ela não tenha pai. É só uma dificuldade que ela tem de reconhecer o pai que tem e quem ela é. Então, quando você sabe quem é o teu pai, você desfruta da filiação de maneira excelente. Quando você sabe quem é o teu pai, nada te paralisa, nada te neutraliza. E quando nós olhamos para a definição de filha, uma das definições é ter a consciência, residir aonde está o pai. A sua mente precisa residir no pai que você tem. E quando eu estava vendo essa definição de filha, que é fazer a mente residir no pai que possui, eu comecei a entender o porquê dessa definição. Porque a palavra pai no hebraico, ela se desenvolve a partir de duas palavras, que é do vocabulário hebraico, que é o Aleph e o Bet, que significa força e habitação. Então pai é aquele que é a força da habitação. Então se você é filho e você precisa residir no teu pai, você precisa entender que há uma habitação, e nessa habitação existe aquele que é forte, existe aquele que é fortalecido, existe aquele que tem todo o poder. E se você está na sua casa, na habitação, na residência onde tem aquele que tem a força, automaticamente você é fortalecida. Jennifer, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Eu vim dizer para você nessa noite que quando você reside a tua consciência, a tua mente, quando você habita nele, você é fortalecida. Se tem alguém que chegou aqui se sentindo fraca, eu vim com uma palavra de Deus para liberar para você e dizer: ei, hoje você vai sair daqui fortalecida, porque você vai ter uma mudança de mentalidade. Hoje você vai acessar a casa do Pai, que tem força para te entregar, que tem energia para te entregar, que tem resistência para te abastecer. Você pode receber isso nessa noite? Aleluia, oh glória. Quando nós falamos em ser filha e de possuir somente um pai, nós temos que ter a convicção que não há uma pluralidade aqui. Ou seja, eu só tenho um pai.
Se eu tenho um pai e eu preciso ter uma entrega total a ele, então eu não posso ser incompleto, eu não posso ser parcial. Não, eu preciso ter uma entrega total a esse pai, que se ele é único eu não posso dividir o amor que eu tenho que ter por ele com outros, com outras coisas. Esse pai que você possui, que cuida, que zela, que te guarda, que te protege, que te fortalece, que te renova, esse pai, ele te ama de uma tal forma que ele entregou o seu único filho para morrer por você, por mim, para que venhamos ter a vida eterna. Então você precisa amar este pai conforme a Bíblia nos ensina. Como? Lá no livro de Cantares, a Bíblia nos ensina de como que esse pai, ele nos envolve em amor, e como é que nós temos que corresponder este amor para com o pai. E como que ensina, Jennifer? Em devoção, em santidade, em entrega. Você precisa entender que o teu coração não pode estar dividido. A prioridade tem que ser o pai. E aí, quando eu estava orando ao Senhor a respeito dessa noite, o Senhor me deu essa mensagem que está no livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro que apresenta recomeço, que nos apresenta um tempo de superação, a despeito da dor e das perdas que as pessoas aqui tiveram. Mas aí a gente aprende dentro desse livro de Neemias, e também não só aqui, mas com toda a Bíblia, que possibilidades de recomeço é uma veracidade. Não são possibilidades remotas, não. São assertivas. Todo aquele que está disposto a recomeçar, a reconstruir, a viver um tempo de superação, a Bíblia te dá essa garantia de que se você se dedicar, você é capaz. Nós sabemos que a história aqui envolve um período em que, após o cativeiro, que o povo foi deportado para a Babilônia, que fica ali aproximadamente por 70 anos, a cidade de Jerusalém ficou arruinada, ficou um caos, porque quando Nabucodonosor entra na cidade, ele destrói os muros, destrói o templo, leva as pessoas cativas, muitos morrem. Passa-se esse período de 70 anos, as pessoas começam a voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade, até porque eles entenderam que Babilônia não é o lugar deles. Babilônia pode oferecer muita coisa, mas quem é de Jerusalém não consegue viver distante de Jerusalém. Então eles começam a retornar para reconstruir uma cidade que estava aparentemente arruinada. E quando nós lemos o livro de Neemias, Neemias ele é aquele que é responsável na reconstrução dos muros. Neemias foi aquele que foi responsável em montar grupos para reconstruir os muros e as portas que estavam destruídas. Uma cidade que não tem muro e não tem porta, o inimigo entra e sai na hora que quer. Uma cidade vulnerável, uma cidade que não tem muro e não tem porta. Se é um tempo no contexto aqui que os juízes julgavam nas portas da cidade, então é um tempo em que as pessoas estão submetidas a injustiças. Por quê? Porque cada um faz o que quer, e se não tem juiz para julgar a causa, então não tem consequência. Então as pessoas vivem ali subjugadas à injustiça. Mas o interessante é que quando Neemias junta os grupos para reconstruir os muros e portas, Neemias vai citando algumas pessoas que participaram dessa reconstrução. E aqui no versículo 12, você leu comigo que ele destaca algumas mulheres. São as únicas mulheres que participaram da reconstrução dos muros e portas de Jerusalém. Interessante é que essas mulheres, elas não têm o seu nome citado. Essas mulheres, elas não têm uma expressão ativa, elas não expressam o que sentem aqui, elas não expressam nenhuma vontade, nenhum desejo, mas de forma alguma poderíamos ignorá-las, porque elas estão aqui. Elas poderiam ser citadas com o seu nome, como muitos outros aqui foram citados, mas Neemias fez questão de destacar que elas são filhas. Filhas de quem? Filhas de um homem.
um governador de uma parte de Jerusalém chamado Salum. Ele fez questão de destacar que existe um pai presente na reconstrução, no tempo do recomeço, na restauração que elas estão executando ali dentro de Jerusalém. Quando eu li esse versículo, o Espírito Santo falava comigo. Perceba, Jennifer, que mesmo elas não tendo uma fala nesse texto, elas estão o tempo todo sendo assistidas pelo Pai. Você precisa entender que você está sendo assistida aqui nessa noite. Você precisa entender que às vezes você não tem oportunidade de falar, de se expressar como você quer. Existe momento para tudo. Existem momentos que nós temos que nos calar, momentos que nós queremos falar e Deus nos impede, não nos permite. Há momentos que nós queremos fazer alguma coisa e quando estamos passando por um processo, por um tratamento, estamos sendo moldadas e forjadas por Deus, o Senhor nos ensina a controlar essas nossas vontades. Mas quando isso está acontecendo, nós temos que ter a seguinte convicção: o que? Nós somos assistidas. E assistida por quem? Pelo Pai. Olha para essa menina bonita que está do teu lado, que se arrumou toda para vir nesse culto, e diga para ela: você está sendo assistida pelo teu Pai. Fala: você está sendo assistida pelo teu Pai. E aí eu me lembro de quando Jesus está na sinagoga. Jesus está pregando, mas ele vê uma mulher encurvada na sinagoga. E aquela mulher encurvada, que era rejeitada e desprezada, vivia à margem da sociedade, da religião, porque dentro do contexto judeu era totalmente preconceituoso com uma pessoa deficiente. Então Jesus para o culto e está olhando aquela mulher. É tão verdade que o texto diz assim, ó: e vendo-a Jesus, chamou a si. Perceba que antes de Jesus chamá-la, Jesus estava contemplando, Jesus estava observando, Jesus estava assistindo aquela mulher. E quando ele olha para aquela mulher, o que ele está vendo? Ele não está vendo alguém que tem uma deficiência na sua coluna, não. Ele está vendo a história de alguém que está há 18 anos rejeitada, há 18 anos padecendo, há 18 anos à margem, há 18 anos em desprezo. Jesus está olhando toda aquela história. Jesus libera uma palavra, coloca as mãos sobre ela, ela fica curada. Aí o príncipe da sinagoga, que nunca fez nada para ajudar aquela mulher, vai questionar Jesus, porque está curando no dia de sábado. Aí Jesus vai dizer para ele: ué, não me convinha soltar da prisão de Satanás essa filha de Abraão? Olha o que Jesus está dizendo: que ela tem deficiência, que ela estava aprisionada por Satanás, mas que essa deficiência e o problema que ela tinha nunca anulou a filiação que ela possuía. Eu já quero liberar aqui nessa noite que você vai sair daqui convicta da identidade que você possui. Você vai sair daqui nessa noite entendendo que você pode ter problema, você pode estar cercado numa guerra, mas a tua filiação não é anulada, não é cancelada. Quem pode exaltar esse Jesus que está aqui te assistindo? Quem pode exaltar esse Jesus que está aqui contemplando a tua história e que toma minha boca para dizer: ei, a tua identidade é maior do que o problema que você está passando. Aleluia! Aleluia! Esse rei Salum, esse governador Salum, era um homem que não teve filhos. Então ele coloca as suas filhas para trabalhar na obra junto com ele. Quando eu olho para um homem que está treinando as suas filhas para serem à frente do seu tempo, eu entendo que é assim que o Pai quer nos preparar, para que nós venhamos ser à frente desse tempo. Porque aqui nós estamos vendo mulheres trabalhando na construção civil. Pensa comigo, se nos dias de hoje não é normal você ver mulher, às vezes tem, mas não é normal, não é comum você vê mulheres trabalhando de pedreiro. Imagine nesse tempo aqui. Mas só que uma das funções do Pai era ensinar a palavra, ensinar as leis, ensinar a Torá, ensinar os mandamentos.
Mas uma das finalidades do pai era ensinar uma profissão para os seus filhos. E Salur, ele é um homem que, como eu disse, ele não tinha meninos, ele não tinha filhos. Ele tinha essas meninas, ele tinha essas filhas. Ele entendeu: eu vou prepará-las para elas não serem refém desse tempo presente, mas para elas romperem e entenderem que quando elas têm a autorização do pai, elas conseguem ultrapassar todas as barreiras. Porque nós estamos falando de um período patriarcal aqui, um período em que o sistema, não só religioso, mas da sociedade, é todo voltado para o lado masculino. Há uma tradição aqui muito machista, mas o pai preparou essas mulheres para não serem reféns das sociedades. O pai preparou essas mulheres para não serem reféns do sistema. O pai preparou essas mulheres para não serem reféns do que o homem estava querendo decretar sobre o que elas tinham ou poderiam ser. Quando eu li isso aqui, o Espírito Santo falava comigo para eu ministrar para as mulheres que estão aqui nessa noite, para vocês entenderem quem vocês são em Deus. E quando você entende quem você é em Deus, nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra oposta daquilo que o Senhor já liberou sobre você é capaz de neutralizar. Nós temos visto pessoas que estão sendo neutralizadas nesse tempo por causa de palavras, por causa do sistema, por causa de tradições, porque alguém disse que não pode. Quando você tem autorização do Pai, ninguém pode te bloquear, ninguém te freia. Quando você se coloca na posição de filha, você entende: ei, eu sou filha, e se o Pai me deu a carta de autorização, então eu estou habilitada para ir. Jesus quer liberar uma palavra para você aqui hoje através dos meus lábios. Qual é a palavra, Jennifer? Ele quer levantar mulheres aqui. Ele quer fazer você ser à frente desse tempo. Ele quer fazer você ser uma mulher que vai edificar outras mulheres, que vai levantar outras mulheres. Ele quer que você seja alguém aonde o sistema não te bloqueia, aonde o sistema não te corrompe, mas alguém que está nele, alguém que entende o que o Pai produziu e continua produzindo, em quem estará a volta, aleluia, à frente desse tempo. Nós vamos identificar que ele é quem coloca suas filhas para trabalhar. Elas não tinham autorização para se apresentar. Eu quero trabalhar, eu quero fazer. Mas como o pai é um pai que tem uma autoridade, então ele consegue inserir as suas filhas na reconstrução dos muros e portas. Mas por que ele insere as suas filhas na reconstrução dos muros e portas? Ele insere elas porque foram filhas que se submeteram ao treinamento, aos processos, mas que sobretudo desenvolveram em excelência o seu papel de filha dentro de casa. Quem não desenvolve uma posição de filha dentro de casa, jamais estará apto ou capaz ou autorizado para exercer qualquer tarefa do lado de fora. Primeiro, dentro de casa, o que? Alinhamento, posicionamento, unidade. Aqui não fala que é filha, aqui fala filhas. Não sabemos quantas são, mas sabemos que é mais de uma, porque está no plural. Então eu entendo que se elas conseguiram se resolver em casa, em unidade, em comunhão, em cumplicidade, em harmonia, elas estavam então aptas para trabalhar com outras pessoas do lado de fora. Trabalhar do lado de fora traz status. Trabalhar do lado de fora traz reconhecimento. Trabalhar do lado de fora evidencia. Porque do lado de dentro, quem é que assiste? Do lado de dentro, quem é que vê? Do lado de dentro, qual é o status que é divulgado? Do lado de dentro é só o pai que está assistindo. Mas o pai que está te assistindo, ele está te medindo para saber se você está apto para ir para fora para trabalhar, ou se você ainda tem que passar por mais algum processo dentro. Jennifer, não estou entendendo o que você está falando.
O que eu estou dizendo é que características de filhos não é somente aquele que possui herança. Característica de ser filho é aquele que se submete em obediência ao treinamento do pai dentro. Quando eu falo treinamento do pai dentro de casa, eu falo do tempo em que você está em um processo onde as pessoas não conseguem te ajudar, porque não dá nem para você compartilhar o que você está vivendo, é só você e Deus. Você está passando por um deserto que é só você e Deus. Lembra de quando o povo passa o Mar Vermelho, passa uma multidão, né? Mas a Bíblia vai nos revelar que quando Jacó vai passar o Val de Jaboque, ele não passa com multidão, ali ele passa sozinho, e ali ele vai guerrear, ali ele vai lutar com o varão da parte de Deus, com o anjo do Senhor, porque tem processos que são assim, tem processos que dá para passar com multidão, tem processos que dá para passar com todo mundo, mas tem processo que é só nós e Deus, tem processo que é eu e você e o Senhor, sou só eu e o Senhor, tem processos que você sai marcado, que você sai mancando, mas você sai edificado, transformado, regenerado. O que o céu está dizendo para você nessa noite aqui é: ei, se submete em obediência ao Pai, porque quando você se submete em obediência ao Pai do lado de dentro, Ele vai fazer as pessoas perceberem o quanto você já cresceu do lado de fora. Lado de dentro fala de raízes, lado de dentro fala das guerras que estão em oculto, lado de dentro fala dos treinamentos, lado de dentro fala igual Davi: eu matei urso, matei leão, mas quem foi que viu? Todo mundo viu o gigante caindo, todo mundo viu o gigante com cabeça cortada, mas já teve o lado de dentro da história, que é o lado do oculto. E o Senhor está dizendo para mim e para você aqui hoje: ei, se submeta ao processo, à obediência, ao treinamento da casa, que você pouco tempo estará apto para ir para fora, edificar muro e porta. Aleluia. Edificar muro e porta fala de talento, edificar muro e porta fala de habilidade. Edificar muro e porta fala de capacidade, não é? Porque você tem que estar apto para fazer algo, você tem que estar habilitado para fazer algo. Mas por que, Jennifer, que elas foram selecionadas? Porque o lado de dentro, quando nós falamos de casa, casa fala também de coração. O lado de dentro estava bem resolvido. Perceba que são filhas. Quem tem mais de um filho aqui, levanta a mão. Então você sabe melhor do que eu, que às vezes um filho não tem nada a ver com o outro, é ou não é? Às vezes se parece, mas às vezes parece, você pensa assim: meu Deus, nem parece que são irmãos. Temperamento é diferente, a personalidade é diferente, parece que nem são irmãos, de tão diferentes que são. Só que sabe o que está mostrando para a gente aqui? É que elas entenderam que para reconstruir áreas da nossa vida que foram destruídas pelo adversário, áreas que foram derrubadas pelo inimigo, é necessário respeitar a diferença do outro. Você é filha de Deus. Essa menina bonita que está do teu lado também, ela é tua irmã. Só que ela não é igual a você. E você sabia que às vezes o Senhor vai colocar você para trabalhar do lado de gente que é totalmente diferente? O Senhor, no tempo do treinamento, vai colocar gente do teu lado que é totalmente diferente, que é teu oposto. Se você é alguém muito agitado, se você é alguém que tudo é na pressa, Deus vai colocar alguém que é a calmaria do teu lado. É, a calmaria. Aí tu fica, vambora, e a pessoa está lá na calmaria. Entende? Por que que Deus faz isso? Porque Ele quer que nós venhamos entender um dos propósitos do reino dos céus, o quê? Trabalhar em unidade e respeitar a diferença do outro. Quando Jesus chama discípulos para trabalhar com Ele, para viver um tempo integral com Ele, na verdade, Jesus vai treinar os discípulos ali, né? Para dar seguimento à obra que Ele iniciou. Jesus vai chamar Pedro, que é pescador, que fala sem filtro, pensa, até Pedro ser trabalhado por Deus, ele fala sem filtro, fala o que pensa. Pescador, cheira o quê? Cheira peixe. Mas no mesmo grupo tem Mateus, que é letrado, que é cobrador de impostos, que é alguém mais arrumadinho, é alguém mais elitizado no contexto da época. Aí sabe o que Jesus faz? Coloca todo mundo no mesmo barco e fala: vai trabalhar todo mundo junto.
Por quê? Porque Jesus está dizendo o seguinte: para avançar no reino dos céus, para avançar no reino de Deus, você precisa respeitar a diferença daquele que está ao teu lado. Olha para essa menina bonita e fala: você é minha irmã, e por isso que eu te amo, mesmo você sendo diferente. Ser filha é isso. Ser filha é entender que você não é filha sozinha, que você não é filha única. Existem muitas ao teu redor que é tão filho quanto você, que é tão amado quanto você. E às vezes alguém que te irrita, você fala: ai meu Deus, eu quero ficar distante dessa pessoa, eu não quero tirar serviço com essa pessoa porque ela é irritante. E o Senhor está dizendo: vai não, vai ficar trabalhando com ela. É porque você vai entender o propósito de respeitar a diferença do outro. Aleluia. Ser filho é entender que você possui a sua singularidade nele, mas você não é singular. Existe uma multidão de irmãs e uma multidão de irmãos à tua volta, e que você tem que trabalhar, e que você tem que amar, e que você tem que estar em unidade com eles. Aleluia. Quando nós falamos aqui de restaurar muros, nós falamos aqui de alguém que está fechando o acesso que o adversário tinha, mas é alguém também que está construindo um legado. Por quê? Porque os muros que estão sendo reconstruídos por elas são muros que não serão derrubados quando elas deixarem de existir no plano terreno. Esses muros continuarão de pé. A proteção que elas estão contribuindo para o momento em que elas estão vivendo não termina nelas. A descendência dela vai desfrutar dessa proteção que elas estão contribuindo para o tempo de hoje. Que é isso, Jennifer? O que você faz hoje não termina em você. O que você executa hoje não termina em você. O que você está fazendo hoje é construindo um legado. E a sua descendência vai desfrutar de tudo aquilo que você está contribuindo para o reino. Você pode entender isso? É por isso que nós temos que fazer o papel de filho, ter o posicionamento de filho em excelência, em integridade. Por quê? Porque tudo aquilo que você está construindo, isso vai ser desaguado na sua descendência. Ou eu estou falando para a gente aqui que está investindo, que está contribuindo tempo, que está investindo, está contribuindo financeiros na obra de Deus, que está investindo, que está contribuindo dedicação na obra de Deus. E o Senhor está dizendo: isso não termina em você, isso vai ser derramado sobre a tua descendência. É mais ou menos assim como Abraão cavou poços ali em Gerar, mas quando chegou a época de Isaac, Isaac não ficou na seca, porque tinha poços que tinham águas vivas por causa de seu pai. O que Deus está dizendo é: você cava poço hoje e a tua descendência não passa sede amanhã. Você cava poço hoje e a tua descendência desfruta de bênção amanhã. Oh, segure a mão de alguém que está perto de você. Segure a mão dessa garota e diga para ela: o que você está executando hoje vai alcançar a tua descendência. Diga: vai alcançar a tua descendência. Os teus filhos vão desfrutar daquilo que o céu está armazenando. Reminagaçópia, xeremanto, camanagabiaçai, remanto quebia. É você assumindo o posicionamento de filha e os teus filhos dando continuidade. A tua descendência não vai ficar perdida. A tua descendência não vai ficar fora da casa. A tua descendência não vai ficar fora de Jerusalém. A tua descendência vai desfrutar de tudo que você está investindo hoje. Oh!
Mas existem condições. Existem condições. Quais são as condições? O texto que nós lemos, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: e ao seu lado, e ao lado dele, né? Começa assim, ao lado, dependendo de como é que tiver a tradução. Ao lado dele e ao seu lado estava Salum, que é o pai, juntamente com quem? Com suas filhas. O que nós precisamos entender é que elas precisam obedecer cada instrução que é dada por ele, porque elas não foram jogadas para a reconstrução ali e faz aí da forma que vocês quiserem. Não, porque filha não faz o que quer, filha faz o que o pai ordena. Filho não faz o que quer, faz o que deve, não é? Até porque nós sabemos que quando nós queremos fazer alguma coisa e que o pai não deixa, ou a mãe não deixa, como é que é? Você fala: mãe, eu quero ir na época de escola, mãe, eu quero ir lá na pracinha. Aí seu pai falava: não vai não. Sua mãe falava: não vai não. Aí você dizia assim: mas vai todo mundo. O que a tua mãe e teu pai falavam? Você não é todo mundo. Então pode estar todo mundo fazendo o que quer, mas você não pode, porque você não é todo mundo. Quem é filho precisa entender que não tem a base da vida com instrução daquilo que os outros em volta estão fazendo. A base da vida é com instrução daquilo que o pai está direcionando. O pai está onde? Está ao lado. Você precisa entender isso aqui nessa noite, que você tem que fazer o que o pai direciona, o que o pai instrui, o que o pai orienta. Jennifer, mas eu acho que se eu fazer desse jeito aqui é melhor. Já perguntou a ele se ele aprova desse jeito? Já perguntou a ele se é dessa forma que ele quer que você faça? Às vezes as instruções do pai é totalmente oposta aos nossos sentimentos, à nossa vontade, às nossas razões. Quantas vezes nós estamos cheios de razão e nós queremos ir lá e colocar a nossa razão, e o Senhor está dizendo: ei, eu como teu pai sei como você se comporta quando eu te deixo usar a razão, mas eu quero ver como você se comporta quando eu te privar de usá-la. Como o pai que está ao teu lado, ele toma minha boca para dizer: eu quero testar o teu nível de obediência. Tem hora que nós estamos na razão, sabemos o que temos que fazer. Eu vou lá, que eu estou na razão, vou lá, vou falar, tudo que eu tenho para dizer, estou na minha razão, estou certo. E o Senhor está dizendo: eu sei que tu está certo, mas eu quero te privar de usar a razão. E aí? Como é que faz? Faz o que quer ou faz o que o pai manda? Pergunta essa menina aí: você faz o que você quer ou faz o que o pai manda? Pergunta ela: tu passa por cima da ordem do pai? Quem passa por cima da ordem do pai não tem muro de pé. Quem passa por cima da ordem do pai não constrói muro, não reconstrói muro. Quem passa por cima da ordem do pai não tem uma reconstrução de sucesso. Sabe por que tem áreas da nossa vida que foram destruídas? E às vezes nós estamos nos esforçando para reconstruir essa área determinada, seja ela qual for: familiar, financeira, sentimental, espiritual, ministerial, conjugal, familiar, seja qual for a área que o adversário passou e destruiu. E aí nós temos a responsabilidade de reconstruir. Sabe por que às vezes nós não conseguimos reconstruir? Porque nós queremos fazer da nossa forma ou passamos por cima da ordem do pai. Quer ter áreas da sua vida que foram destruídas, reconstruídas? Segue o passo a passo que o pai está te orientando. O pai tem um manual para você não errar. O pai tem um manual para você fazer um muro e o muro não cair.
E qual é o manual? Qual é a primeira coisa que tem que se fazer, Jennifer? Tirar entulho. Como eu disse, foi reconstrução. Já teve uma obra ali antes, mas a obra foi derrubada, foi destruída. E o que tinha no ambiente? O ambiente tinha entulho, o ambiente tinha lixo, o ambiente tinha um muro arruinado. Então o que tinha que ser feito em primeiro passo, Jennifer? Retirar todo o entulho, remover todo o entulho, tirar toda a sujeira. Não dá para construir muro em cima de entulho. Quem coloca tijolo em cima de entulho, o muro sobe um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas no 4º tempo ele vai desabar, não vai ficar de pé. O que Deus tem para você não é momentâneo, o que Deus tem para você não é desperdício de tempo, o que Deus tem para você é permanente. Quer viver a permanente de Deus? Então tira a sujeira. Quer viver a permanência de Deus? Então tira o entulho. Remove, minha filha, do ambiente. Remove do ambiente aí essa sujeira. Limpa aí esse ambiente. Como é que você quer reconstruir em cima de mágoa? Como é que quer reconstruir em cima de falta de perdão? Como é que quer reconstruir em cima de falta de humildade? Não vou lá pedir perdão, não. Pede perdão. Porque tem hora que o pai vai dizer assim, ó, na condição de filho, tu vai ter que pedir perdão para quem te aborreceu. E vai ter que perdoar gente que nunca vai te pedir desculpa. Gente que errou e nunca vai te pedir desculpa. Mas você vai ter que abrir o coração e perdoar. Mas o ruim é que tu tá assim, não, mas eu não abro mão, aqui eu não piso nunca mais, ele eu não falo nunca mais. O Senhor está dizendo, eu estou querendo construir algo novo, eu quero fazer algo permanente na tua vida. Mas sabe por que está nessa inconstância? Sabe por que começa bem, daqui a pouco desaba tudo? É porque o terreno não foi limpo, é porque o ambiente ainda não está limpo. Quando o ambiente está limpo, o que se constrói em cima fica, permanece, prevalece, fica estabelecido. E o que o céu está dizendo para você nessa noite está na hora de você colocar para fora tudo aquilo que te deixa num ciclo repetitivo de frustração e inconstância. Inconstância, uma hora está bem demais, daqui a pouco não está. Uma hora está crente, daqui a pouco não está tão crente. Está empolgado, daqui a pouco está desanimado. Por quê? Porque essas oscilações, porque tem algo aí nesse ambiente que precisa ser removido. Lembra da mulher da dracma? A Bíblia diz que ela só vai encontrar a dracma perdida quando ela varre a casa, né? Porque ela acende a candeia, a casa está escura provavelmente, então ela acende a candeia para procurar a dracma, procurar a moeda. A candeia na Bíblia representa também o Espírito Santo. Ela, quando recebe a presença do Espírito Santo, ela identifica a sujeira onde? Na casa dela. Porque a presença do Espírito Santo na minha vida não é para revelar a sujeira da casa do outro, é para revelar a sujeira que está na minha casa. Percebe isso? Aí ela identificou a sujeira na casa dela. O que ela faz? Ela vai varrer a casa. Porque ela entende, não tem como ter recuperação, não tem como ter reconstrução, não tem como ter edificação com casa suja. Minha filha, não importa o que te fizeram, você tem um pai que tem poder de mudar hoje a tua mentalidade e te dar resistência, força para você decidir a não mais se permitir ser revisitado pelas dores do passado, ou então as mágoas que te aprisionam. Está na hora de você pegar essa vassoura espiritual e colocar essa sujeira para fora. Remove isso. Deus quer consolidar algo na tua vida. Elas estavam ali reparando o quê? Só os muros, não, as portas. Na verdade, essas filhas de Salom, elas estão na reconstrução da porta velha. Mais especificamente, na porta velha. A porta velha era a porta que apresentava para os princípios. Porque filha é aquela que caminha em princípios. É aquela que não viola princípios, é aquela que
cumpre os princípios. E a porta velha também, ela ficava na curva do muro, porque o muro de Jerusalém, ele cercava toda a cidade. Então tinha um momento que se fazia uma curva em volta da cidade. E essa porta ficava justamente ali, na curvatura daquele muro. O que isso revela pra gente? Que quem está numa curva consegue ter acesso ao que está atrás e ao que está na frente. Consegue ter acesso ao que está de um lado e ao que está do outro. O que isso revela pra gente? É que Deus sempre vai fazer você lembrar de tudo que você já viveu e superou, de tudo que veio para te matar, mas não conseguiu te assassinar, para fazer você olhar para frente e entender que existe um destino profético para você pisar. Todas as vezes que você olhar para trás, você não vai olhar agora com dor, com mágoa. Se eu tivesse feito, se eu tivesse acontecido, ou com nostalgia, nossa, aquela época era tão boa. Não, tu não vai olhar assim não. Tu vai olhar para trás e vai lembrar do que você já viveu, que era para te matar, mas não te matou, porque o teu pai te protegeu, o teu pai te sustentou, o teu pai te acolheu, o teu pai te alicerçou, e você vai olhar para frente e vai entender: o que era para me matar não me matou. Eu estou aqui, mas aqui também não é o meu lugar. Eu estou indo a um destino profético. Nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer que você vai ser alguém que não vai ficar lembrando daquilo que sente dor. Você vai lembrar daquilo que você superou. Olha para essa menina que está do teu lado e fala: ei, o Senhor vai te dar hoje, fala, uma visão de superação. Uma visão de superação. Não é olhar com dor, mas é olhar com gratidão. É olhar e dizer: olha, era para eu não ter suportado, era para eu não ter aguentado, mas a destra fiel do meu pai me sustentou. Eu superei, e aonde eu estou também não é o meu lugar, porque a minha visão para frente eu tenho um destino a seguir, eu tenho um destino para alcançar. Você vai avançar, você vai avançar, você vai avançar. Levanta a mão e adora. Fecha teus olhos nessa noite, levanta a tua mão e por um minuto vai adorando ao teu Deus. Adora, porque Ele não te permitiu ser consumido pela traição, pelos abusos, pela violência, pela rejeição, pela depressão, pela síndrome do pânico, pelo desespero, pelo luto, pela perda, pelo prejuízo. Ele não te deixou ser consumido por nada disso. E ao mesmo tempo Ele abre a tua visão, Ele amplia o teu campo de visão para fazer você enxergar o destino profético que você vai alcançar. Você só precisa ocupar o seu lugar. O diabo, a intenção dele é distorcer esse conceito de paternidade. A intenção do diabo é essa. Aí a gente olha para Esther. Esther era órfã de pai e mãe, mas ela tinha um pai celestial. E a história de Esther, sabe o que nos revela? Que as nossas faltas não definem a nossa história. Ela não tinha pai e não tinha mãe aqui na terra, mas ela tinha um Mardoqueu. E ela tinha um pai celestial. Você pode ter algumas carências agora. Você pode ter alguns vazios, algumas faltas agora. Só que essa falta não define a tua história. O que você precisa fazer é abandonar hoje, de uma vez por todas, o sentimento de orfandade e passar a ocupar um lugar de pertencimento. Você precisa hoje assumir o teu lugar. Ocupe o teu lugar de filha. Quando você ocupa o teu lugar de filha, falando de Esther, que era órfã,
mas ela ocupou um lugar, uma posição de esposa do rei, porque ela não só submeteu ao processo, mas ela entendeu quem ela era e para que propósito ela foi designada. Quando Esther ela é escolhida pelo rei, Esther era uma cativa. Esther era uma moça que estava ali no cativeiro, só para servir, para trabalhar, para não ter nenhuma perspectiva de futuro. Mas o Senhor é Deus que vira chaves, né? Onde a gente menos imagina. E a partir do momento que ela ocupou um lugar de pertencimento, sabe o que acontece? Ela quebra toda a sequência de escravidão que iria se suceder pela sua descendência. Deus está falando um negócio de descendência aqui hoje. O que acontece? Alguém foi levado para o cativeiro, provavelmente os pais, que ela nasceu lá. Ela não teve uma opção de sair. Ela não teve uma opção no começo, de mudar. Mas a atitude dela redefiniu a história dela e de toda a descendência. Eu sei que eu estou falando para mulheres aqui, quem sabe não teve tanta opção no começo. Mas Deus está te dando a oportunidade de você redefinir a tua história. E a oportunidade que você abraça não quebra cativeiros. Não vou nem falar mudança de cativeiro. Não quebra cativeiros só na sua vida, mas de toda a sua descendência. Assim como eu disse, que a sua descendência vai desfrutar daquilo que você está investindo aqui nesse tempo presente, a sua descendência também não será alcançada por prisões espirituais, por cadeias espirituais. Tudo que veio para aprisionar, tudo que veio para acorrentar, tudo que veio para algemar, está sendo quebrado agora no mundo espiritual. Porque você é filha. Segure a mão dessa menina e não solta a mão dela não. Segure a mão dela e levanta a mão dela para o alto. Levanta e diga para ela: toda resistência em cadeias serão quebradas agora, serão aniquiladas agora. Ou alguém trouxe maldição para essa família, mas a maldição, ela termina em você. Alguém trouxe maldição para o histórico dessa família, mas você está trazendo libertação para ela. Ou a história que aconteceu na vida da tua avó, da tua mãe, na tua vida, não vai se repetir na vida dos teus filhos, dos teus netos. Toda a cadeia geracional está sendo quebrada agora. Agora, quem pode ouvir as correntes se quebrando, os cadeados se arrebentando? Quem é que pode ouvir? Quem é que pode ouvir? Terra. Toda maldição está sendo quebrada agora. Ai, alguém grita e diz que ninguém nessa família fica casado. Ou isso se quebra na tua vida, porque você vai ficar casado e a tua descendência também. Alguém diz: nessa família toda mulher é traída. Essa maldição acaba em você. Não vai ser, não vai perdurar para a tua descendência. Alguém diz: as mulheres nessa família são infelizes. As mulheres nessa família tudo tem esquizofrenia. As mulheres nessa família têm espírito de loucura. Isso não te alcança e não alcança a tua descendência. E não alcança a tua descendência. Quem é que pode viver isso nessa noite? Quem
é que pode viver? Quem é que pode viver isso nessa noite? Quem é que pode? Oh, negamantuk tepia, xeremantuk kamanaga. Oh, minagamantuk tepia nagaio sou. Riminti kamamturgia. Deus está mudando você de posição hoje. Deus está mudando você de posição. Esther saiu de cativa para ser rainha. O que é isso? Deus colocou ela numa posição de governo. O que dominava não domina mais. Você vai passar a governar. Oh, aleluia. Você vai passar a governar nessa noite. Tudo aquilo que queria te prender, tudo aquilo que queria te dominar, tudo aquilo que queria te limitar, tudo aquilo que queria neutralizar você, hoje Deus te coloca numa posição, e a nova posição é uma posição de filha. E como filha, que você é um pai que é o governador de tudo e de todos, você recebe também o que possui dele. Oh, aleluia! Recebe aí uma unção de governo nessa noite. O que é ser pai? É produzir algo semelhante. O que é ser pai? É passar o que eu tenho para a minha descendência. Se o pai tem governo, receba governo. Se o pai tem autoridade, você tem autoridade como filha. Se o pai tem poder, então receba poder. A virtude que ele possui, você tem. Tu tem o DNA dele, tu tem a essência dele. Então receba aí nessa noite. Tudo que você precisa, você já tem. Desde quando? Desde sempre. Em Efésios, Paulo vai dizer assim: que antes da fundação do mundo nós fomos eleitos nele. Se fomos eleitos nele, então é eu com ele e ele comigo, nele. O que possui nele, possui em você. Você não vai receber. Eu nem vou. Você já tem. Você só vai ativar hoje o que você já tem. Oh, aleluia. Abrace alguma mulher que está perto de você. Abrace ela. Abrace essa filha querida e diga para ela. Você nessa noite, diga para ela. Vai ativar o que você já tem. Tudo que estava desativado, tudo que estava adormecido, tudo que estava apagado, hoje o Senhor está te dando autorização para ativar. Ativa isso aí, vai minha filha. Ativa, ativa. Ativa, remanto, kamanagácia. Ativa aí esse governo. Tu vai governar a tua casa. Tu vai governar a tua família. Tu vai governar os teus sentimentos. Tu vai governar as tuas emoções. Você não será movida por sentimento. Você vai se mover pelo direcionamento do céu. Você vai governar o que você sente. Tu não será controlada por raiva. Tu não será controlada por sentimento de justiça. Você não será controlada por sentimento de angústia. Mas você vai governar. Pega essa unção de governo aí hoje. Pega. Abraça essa menina e diga pra ela. Está sendo ativado. Está sendo ativado. Diga. Está sendo ativado. Está sendo ativado. Xeremanagá. Está sendo ativado aqui nessa noite. Está sendo ativado aí, olha aí. Remancho como energia sai. Ministérios vão fluir. O que está em ruínas hoje vai ser reconstruído. O que está destruído vai ser reedificado. Áreas da sua vida que o adversário passou e deixou um rastro de destruição, Deus está te levantando hoje como as filhas de Salom. Alguém para consertar a bagunça que ele fez. Alguém para consertar o estrago que ele fez. Eu sei que eu estou falando para gente aqui que não fez o problema, que não criou o problema, mas está recebendo capacitação do Pai para resolver. Está recebendo capacitação do Pai para solucionar.
está recebendo capacitação do Pai para colocar no lugar. Receba aí nessa noite ferramentas adequadas para essa fase da tua vida. Estratégia, disposição, ânimo, energia, vigor. Receba aí nessa noite, receba. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, mas você vai avançar. Ainda Sabe o que eu vejo quando os muros foram e as portas ficaram prontas em 52 dias? Eu vejo que Deus, Ele trouxe um aceleramento no tempo, porque seria impossível isso acontecer. Deus deu velocidade. Ei, Deus está dando velocidade para mulheres aqui. Deus está dando velocidade. Quem estava andando devagar agora vai deslizar. Vai avançar, velocidade. Por quê? Porque o que levaria muito tempo para acontecer, o Senhor está abreviando o tempo da vitória, do conquista. O que iria acontecer em janeiro acontece ainda em dezembro. O que iria acontecer em fevereiro acontece ainda em dezembro. O que ia acontecer em 2023 acontece ainda em 2022. Ele está acelerando, Ele está dando velocidade, Ele está abreviando o tempo da conquista. Quem pode contemplar aí? Quem já pode se enxergar no posicionamento de filha, desfrutando de tudo aquilo que o Pai preparou? Ei, da vitória, da conquista. Estás aqui.